E aí, gente, beleza? Com todos vocês? Então, a gente vai continuar aqui com a sequência de recuperação e aprofundamento. E a gente vai agora estudar circunferência e círculo, beleza? Vamos começar aqui com circunferência, beleza? Então, imagina o seguinte, olha só. Imagina que você faz um pontinho qualquer no caderno, certo? Isso aqui. Aí você pega e faz outro ponto, ok? Agora, imagine que esse segundo ponto, você vai movimentar ele dessa forma. Você não vai movimentar de qualquer jeito. Você vai movimentar de, um, de uma maneira que a distância com relação a esse primeiro ponto sempre se mantém a mesma. Beleza? Não sei se você consegue perceber, mas já dá pra ver o que está formando aí. Se você demarcar, ó, você marcar o que está acontecendo, ó, você vê que está formando essa figura, certo? Então essa região branca aí, ó, a gente dá o nome de circunferência, beleza? Só que o que acontece, ó, o que é a definição de circunferência? Seria a reunião, ó, imagina aqui, ó, imagina esse ponto aqui até aqui, ele tem uma distância, certo? Agora se você pegar qualquer outro ponto dessa região, por exemplo, um ponto que está bem aqui, ou aqui, por exemplo, ou aqui, enfim, qualquer outro ponto, a distância deste ponto, nessa região branca, até esse outro ponto aqui, o primeiro que a gente marcou, tem a mesma distância que este ponto e este outro ponto. E na verdade tem a mesma distância com relação a qualquer outro ponto. Qualquer ponto, ó, que você pegue nessa região branca, até este ponto fixo aqui, tem a mesma distância. E isso é o que a gente chama de circunferência. É a reunião de todos os pontos que tem a mesma distância com relação a um ponto fixo. É isso que é a circunferência. E geometricamente a gente faz isso, a gente desenha dessa maneira. Belezinha? Ok. Aí, ó, essa distância do centro, esse ponto fixo aqui, a gente vai chamar centro da circunferência. Então, essa distância do centro da circunferência até qualquer outro ponto pertencente à circunferência, a gente dá um nome a essa distância, a esse segmento. E esse nome é chamado de raio. Eu vou chamar aqui, eu vou abreviar usando essa letra aqui, R minúsculo, tá? Então, ó, veja só. Esse pontinho aqui verde até esse pontinho branco, que é o centro, tem a mesma distância que esse pontinho branco até esse aqui, certo? E essa distância, esse segmento que a gente cria, de forma, é o que nós chamamos de raio da circunferência ou do círculo. Beleza? Ok. Então, ó, raio é um segmento que partindo da circunferência vai até o centro dela. Ou, se você quiser pensar diferente, o que é raio? É um segmento que partindo do centro vai até a borda ou a circunferência propriamente dita. Beleza? Importante saber disso, hein? Outra coisa que é importante também de saber na circunferência é um segmento que a gente chama de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é um segmento que inicia na circunferência e termina também, ó. Tá vendo? Só que ele tem que passar pelo centro da circunferência. Ele não pode passar por qualquer lugar. Tem que começa na circunferência, termina na circunferência
porém passa pelo centro. Isso é o que a gente chama de diâmetro. Beleza? Por que é importante você atentar para essa definição, que tem que passar pelo centro? Porque se não passar pelo centro, como esse aqui, ó, a gente não chama de diâmetro, a gente chama de corda. Então, um segmento que começa na circunferência e termina nela, mas não passa pelo centro, a gente chama de corda. Ó, é até interessante, né? Ó, o que é corda? O segmento que começa e termina na circunferência, certo? Mas olha só, o diâmetro começa e termina na circunferência. Então eu posso falar que o diâmetro é uma corda? Posso. Aliás, o diâmetro é a corda máxima de uma circunferência. Só que a gente dá um nome especial a essa corda porque justamente passa pelo centro, né, da circunferência. Beleza? Então, ó, vamos lá. Raio começa, é um segmento que tem início no centro e termina na circunferência. Isso é o raio. O diâmetro começa na circunferência, passa pelo centro e termina na circunferência. E a corda começa e termina na circunferência, mas não necessariamente precisa passar pelo centro dela. Belezinha? Show! Agora vamos ver o que é círculo. O que é círculo? Então a gente tem aqui, que a gente acabou de ver, que é uma circunferência, certo? E círculo nada mais vai ser a união da circunferência propriamente dito, mas também toda a parte interna. Tudo interno à circunferência a gente vai chamar de círculo. Beleza? Então, ó, aqui a gente já parte para uma ideia que o círculo a gente tem área, né? O círculo tem uma área. Circunferência não. Aliás, ó, o círculo tem todos os conceitos aqui, ó. Tem todos, no círculo a gente possui todos os elementos que tem na circunferência. Mas na circunferência não tem todos os elementos do círculo. Por exemplo, circunferência não tem área, né? Mas o círculo tem área. E o círculo tem diâmetro, o círculo tem raio, tem corda. Belezinha? Ok? Fácil, né? Nada muito complicado de entender. Aí, ó, coisas importantes que a gente tem que atentar, ó. O diâmetro, tanto na circunferência como no círculo, tem 2 vezes a medida do raio. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. E você consegue perceber, né? Ó, se daqui até aqui é raio e daqui até aqui é raio, e eu tenho que esse segmento completinho eu chamo de diâmetro. Ou seja, eu tenho um raio, ó, 2 raios. Então, ó, é simples você perceber que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, 2r. Matematicamente a gente escreve assim, né? A gente equaciona dessa maneira. O d é igual a 2 vezes r. Ou seja, é 2 vezes o raio. Beleza? Outra coisa importantíssima que a gente tem que entender, tanto no círculo quanto na circunferência, é o C. O C é o perímetro, tanto da circunferência quanto do círculo. Ou seja, imagina que você tem um pontinho aqui, ó, e esse pontinho dá uma volta aqui. Quanto que ele percorreu? Então, essa distância percorrida aqui é o que a gente chama de circunferência ou perímetro da circunferência. E a gente calcula isso, né, esse tamanho, usando essa formulinha, ó. O C é igual a 2πr, ou seja, 2 vezes π, essa letrinha aqui que parece um pouco um R, né, mas não é não, é uma letra grega. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse π aqui. Mas o C, o perímetro C é igual a 2 vezes π vezes R. Lembrando que eu não estou indicando aqui os sinais de multiplicação, mas eles estão sendo multiplicados, tá? O 2 multiplica o π, que multiplica o R, ou seja, o raio. E daqui a pouco eu falo mais sobre esse π, para você entender que na verdade ele é um número, né? Enfim, já eu falo. Mas
tenha isso aqui em mente. A circunferência é calculada assim. 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes r, que é o raio, certo? Certo. Agora, ó, outra coisa que a gente tem que entender e ter em mente aí é a área. Lembrando que circunferência não tem área, mas círculo tem. Então, toda essa região aqui interna, ó, pode ser calculada. E a gente calcula assim, ó, o A maiúsculo, ou seja, a área, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, se você tem a medida do raio numa circunferência ou num círculo, você pode calcular tanto o perímetro dela quanto a área. No caso, se for um círculo, né? A área. Belezinha? Entendido por enquanto? É isso. Aí, ó, vamos lá, ó. Não esqueça, tá? Não esquece, ó. O R a gente chama de raio. O D a gente chama de diâmetro. O K, corda. Beleza? O C é a circunferência ou o perímetro dela, que pode ser tanto da circunferência quanto do círculo. E o A maiúsculo aqui, ó, que é a área, no caso a área do círculo. Belezinha? Ok. Agora, ó, o que acontece? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o π, né? Esse númerozinho aqui, ó, essa letrinha grega, que na verdade é um número, mas o π é uma letra grega, beleza? Então vamos lá. Ó. A razão entre circunferência e diâmetro. Ó, imagina que essas figuras, repara, o que você percebe de comum entre elas? Ó? Essa roda gigante, a lua, a roda desse carro aqui, né? Você percebe que eles são circulares, né? Ó, essa círculo, né? Percebe, né? Então, o que eles têm em comum? Todas as figuras circulares, o que eles têm em comum? Eles têm a circunferência propriamente dito, né? E tem um diâmetro, certo? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, essa reta, esse segmento que passa pelo centro aqui é diâmetro. Essa parte vermelhinha aqui, ó, que dá a volta, é o que? Circunferência. E aqui também tem diâmetro e tem circunferência. E aqui também, né? Tem diâmetro e tem circunferência. Beleza? Aí, olha só. Se você sabe o tamanho da circunferência de qualquer objeto circular e sabe o diâmetro, se você dividir esses dois valores, ou seja, o C pelo D, você obtém um número que é justamente o que a gente acabou de ver, que é o π. Essa é a definição de π. É a razão entre a circunferência e o diâmetro. Se você quiser fazer um teste aí, ó, pegue objetos na sua casa X circulares e tente medir a circunferência e o diâmetro. E faça a divisão para você ver. Você vai ver que se você fizer bem certinho, né? A medida certinho, mais exato, preciso possível, você vai notar uma coisa interessante. Que o número que você vai obter é aproximadamente isso aqui, ó. 3,1415. Aí vai. Na verdade, esse π, que é um número, essa letra grega aqui, é um número irracional, é uma das constantes mais importantes na matemática. E esse número aqui não tem fim, ó. Depois da vírgula não acaba nunca. E não é uma dízima, mas não é periódica, né? Não sei se você lembra, uma dízima periódica, os números que se repetem após a vírgula, que segue, né, depois da vírgula, sempre vai até o infinito, mas tem um padrão, se repete. Nesse caso aqui, embora não tenha fim, esse número nunca se repete. Você não sabe qual... Aliás, você sabe que após o 5 não fica 14, 15, 14, 15, né? Tipo, é uma dízima, na verdade, mas não é periódico. Ou seja, o π é um número irracional. E ele é o quê? Ele é o resultado entre a razão da circunferência pelo diâmetro. Belezinha? Aliás, olha só que legal. Por isso que, se você pegar assim, ó, o que é o D? Lembra? O D é 2 vezes o raio, lembra? Que o D é 2 vezes o raio. O diâmetro, ó,
que é o diâmetro? É isso aqui, ó. É o dobro do raio, né? Que é daqui até aqui. Se você pegar os D e multiplicar aqui, ó, D vezes π, e trocar o D por 2R, você tem aquela formulinha que a gente viu, que a circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Beleza? Daí que sai, na verdade, essa formulinha que a gente viu no slide anterior. Beleza? Então, é isso aí. Então, o π é importante. Quando a gente for fazer exercícios, ó, quando você for resolver algum exercício, alguma atividade, resolver algum problema, você tem que atentar para o valor do π. Porque muitas vezes o enunciado do problema diz para você usar o π com determinadas casas decimais. Então, muitas vezes o enunciado vai falar, use o π como 3,1415. Use o π considerando que ele vale 13,1. Entendeu? Aí depende do exercício, né? Tem exercícios, problemas que precisam de uma precisão maior, outros não. Então tem que atentar para isso. Beleza? Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter exemplos aqui. Então ó, a gente vai calcular aqui, ó, nessa figura, essas duas figurinhas aqui, a gente vai aplicar aquilo que a gente acabou de ver. Então qual que é o exercício? Ó, comprimento, a gente tem que calcular o comprimento da circunferência de raio 4. E a área também, do círculo. Certo? E no C a gente vai calcular, só que do verde. Ó. Aí olha o detalhe, ó, detalhe. Para o A e o B, a gente vai usar o π, considerando que ele vale 3,14. E aqui a gente vai considerar que o π vale 3, tá? Então a gente já observe que nos exercícios tem essas considerações, tá? Então a gente vai começar, vamos lá. Ó. Solução. O que a gente tem que fazer primeiro? Calcular a área da circunferência desse aqui, ó. Então, para a gente fazer isso, o que a gente precisa? Lembra, como é que é a fórmula da circunferência? C é igual a 2 vezes π vezes r. Lembra? Então, é isso. Então, ó, o que a gente faz para calcular, então, o perímetro ou o comprimento aqui da circunferência? Ó, a gente tem que trocar o π por 3,14 e o r por 4. Assim, ó. Então, a gente tem que o 2 a gente copia, o π também eu copiei, e o r eu vou colocar o quê? 4. Mas agora, olha só, o π eu já sei que vale 3,14, então eu coloco 2 vezes 3,14 e vezes 4. Aí, ó, você pode e deve até usar uma calculadora para poder fazer isso aqui. Então, se você multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 4, você vai obter esse número aqui, ó. Que o C, ou seja, o comprimento da circunferência é aproximadamente 25,12 centímetros. Beleza? Entendido? É fácil, na verdade, né? Vamos pro item B agora. Ó. Área do círculo de raio 4. Então, a gente vai calcular toda essa região aqui, ó, amarela, laranja. Certo? Então, quanto que vale essa área aqui? Então, fica assim, ó. Qual é a fórmula da área de um círculo? A igual a π vezes raio ao quadrado. Aí, a gente copia o π, troca o r por 4. Não esquece de elevar ao quadrado. Aí, ó, a gente tem que o π é 3,14, certo? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Agora é só você multiplicar. 16 vezes 3,4 ou 3,4 vezes 16. Se você fizer isso, ou no papel ou na calculadora, você vai obter esse número aí, ó, 50,24. Simples também, né? Sem nenhuma dificuldade. Beleza? Entendido? Se entendeu, volta um pouquinho o vídeo e veja de novo, porque não é difícil.
Agora, para finalizar, a gente vai resolver o item C. Área do círculo verde, mas olha só. Veja só que aqui a gente tem assim, pensar mais um pouquinho. Não tá tão simples quanto aqui. Não tá impossível, mas vamos lá. Lembrando que a gente vai usar o π igual a 3, tá? Π é igual a 3. Então veja só, ó. O que a gente pede? O que eu tô pedindo aqui? Ó? A área do círculo verde. Certo? Só que, veja só. Como eu vou calcular a área do círculo se eu não sei o raio? Porque para eu calcular a área, eu preciso do valor do R. Eu não estou colocando aqui, eu não estou dando o valor do R. Quanto vale o R? E aí? Descobrir isso primeiro. Só que tem como descobrir? Tem. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que a circunferência, ou seja, essa volta aqui completinha, ó, tem 30 centímetros. Então, se eu tenho a circunferência, eu consigo calcular o raio. E quando eu calcular o raio, eu posso calcular a área. Então a gente vai fazer isso exatamente agora. A gente vai calcular primeiro o raio, depois a gente utiliza o valor calculado para calcular a área. E olha só, como é que eu vou usar? Como que eu calculo o raio? Para calcular o raio, eu preciso saber qual que é a fórmula da circunferência. Olha só. Ou seja, eu sei que o C, que é o comprimento, ó, a voltinha completa, é 2πr. Aí o que eu vou fazer agora? Ó? O que eu tenho de informação aqui? O C é 30, porque está falando que a sua circunferência, ou seja, essa volta completa é 30. Então, onde tem C, eu vou substituir por 30. Vou fazer isso aqui embaixo. Ó. Então, 30 é igual a 2 vezes π vezes o raio. Certo? Por que eu não coloco aqui também o valor do raio? Porque eu não sei. Aliás, o meu intuito aqui é justamente calcular o raio. O C já foi dado, é 30. Então, só substituo. Aí a gente continua. Ó. Então, 30 é igual a 2π vezes 3. Por que 3? Porque, ó, esse 3 aqui é o π. Estou substituindo. Ó. Aqui, ó, tá vendo que o π foi... Estou considerando que ele vale 3. Então, troquei por 3. Aí a gente continua, ó. Eu sei o valor do raio? Não, então coloco o R também. Aí eu vou continuar fazendo a continha, ó. 30 é igual a 6R, ó. Por que 6R? Porque 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes R, 6R. Agora, olha só que interessante. Eu preciso do raio, ó. Então, se 6 vezes o raio dá o valor da minha circunferência, como é que eu faço para descobrir o raio? Simples. Eu pego esse 6 e vou dividir aqui o 30, ó. Então, fica assim, o raio é 30 dividido por 6, que é 5. Ou seja, o valor do meu raio é 5 centímetros. Então, esse R aqui, ó, mede 5 centímetros, já que a circunferência tem 30 centímetros de tamanho aqui. Beleza? Entendido? Resolvi o problema? Não. Por quê? Porque eu quero a área e eu só calculei o raio. Agora acabou, ó. Como que eu calculo o raio? A área é o π vezes raio ao quadrado. Então, basta agora eu trocar aqui na fórmula da área o valor do raio. Qual que é a fórmula da área? πr quadrado. Então, eu venho aqui, ó, e substituo no valor do R o valor do raio. Ou seja, o A é igual a 3 vezes 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? É 25. Então, vou fazer 25 vezes 3. 25 vezes 3 dá 75. Portanto, ó, a área do círculo verde é 75 centímetros quadrados. Lembrando que a gente nunca deve esquecer de colocar na unidade de medida o expoente 2 aqui, porque a gente está trabalhando com área. Belezinha? Então é isso. Acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E
Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Valeu e até a próxima.